estava dizendo, eu tentei marcar o trabalhinho, a prova de física para esta quinta-feira, mas já haviam 2 provas marcadas. E eu estou com dificuldade de marcar nas outras semanas em função de ter que ser uma aula logo após a outra, da primeira A para a primeira B ou vice-versa. Assim, então, eu marquei para sem ser essa quinta-feira, a outra quinta-feira. Mas tem muito tempo, sabe por que isso é bom? Isso é bom porque tem muito tempo para tu estudar, como tu é um cara muito estudioso, tu vai poder estudar mais e aumentar a tua nota. Entendeu, pai? É uma piada que teu filho vadio não vai estudar e vai se arrombar mais, quanto mais tempo demorar. Aí, olha só. Outra, eu não corrigi o trabalho para vocês, né? Porque eu sou louco. Sabe, pai? Que eu sou muito doidão, aí não corrigi o trabalho para eles. A aula tava normal. Sabe? Tava uma aula gostosa. Pode ver o finalzinho da aula no vídeo, eu vi, me diverti muito. Então eu cancelei o trabalho por ser louco, por ser instável, por ser uma bosta do professor. Desculpa, professor ruim. Então, assim como eu atrasei enormemente a prova de física, tu pode vir no apoio, pedir para tirar dúvida, eu corrijo o trabalho para ti no apoio. É outra piada, eles não vêm no apoio, pai. Tá entendendo? Não tá gostando? Mostra o vídeo que teu pai reclama, me processa. Tá beleza? Então é isso aí, ó. Ah, credo, quero ver. Vai amadurecer, pai. Vai amadurecer, pai. Fica tranquilo que ele vai amadurecer. Então, ó, matéria do trabalho, energia mecânica Z trabalho. Não entendi, professor. A matéria da prova é o trabalho. Coincidentemente, dentro dessa matéria, tem uma matéria chamada trabalho de uma força. Talvez isso te confunda, então fica ligado. É o trabalho. Certo? A colega fez uma reclamação justa. Professor, como é que eu vou estudar para o trabalho se eu não tenho o enunciado do trabalho? Não tem problema. Como a gente vai ter bastante tempo, hoje, na hora do almoço, eu vou jogar esse trabalho na internet. Beleza? A gente pode estudar pelo trabalho. E eu corrigi para outra turma. A turma se comportou, a outra turma eu corrigi para eles ganharem até ponto bônus na correção. Ponto bônus que vocês não ganharam. Vocês sabem por quê. Porque merecem não ganhar. Então é isso, galerinha. Uou! Provinha de física, Ctrl+C, Ctrl+V. Quem estudar vai se dar bem, quem não estudar vai se arrombar, o que é justo. Muito bem. E agora sim vamos voltar à vida. Cara, é assustador a diferença de tempo que eu demoro para começar a aula aqui e lá. É assustador como dá mais trabalho de começar a aula aqui. Mas eu acho que a culpa é minha, não é de vocês não. Ó, a página 28 e 29 eu vou explicar ela. Página 28 e 29 eu vou dar uma explicadinha nela. E aí vou começar a resolver a página 30 que eu pedi para vocês arriscarem. Eu não vou fazer tudo, vou fazer só o comecinho. Depois vou dar um tempinho para a galera continuar aqui com a minha presença. Outra dica, pai, quando eu peço para essa turma aqui, galera, aproveita. Tem 2 ou 3 que, 5, vamos dizer 5, vamos chutar alto para cima. Tem 5 que fico fazendo e me chamam na carteira. O resto não faz. Quando eu vou na turma do lado ali e peço para eles fazerem, tem 5 que não fazem. Os outros 30 fazem. Curioso, né, cara? E tu vê, isso tem acontecido desde o começo de aula, primeiro dia de aula, e eu tenho deixado claro para vocês, né? Que quando eu comparo vocês com outra turma, há uma discrepância enorme, certo? Eu, se fosse aluno dessa turma, eu começaria a assistir as aulas em vídeo daquela turma e tentar acompanhar lá, cara, porque o ritmo aqui tá um pouco aquém do que eu gostaria. Teorema da energia potencial. Teorema da energia potencial. Eu não aprendi esse teorema em nenhum momento do ensino médio, nem no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. Mesmo assim eu fiz vestibular e teria passado para medicina quando eu fiz o vestibular. Por que está dizendo isso, professor? Estou dizendo isso para te mostrar que às vezes não importa ter a matéria toda. O que importa é tu aprender a pensar e ter bom senso. Mesmo sem conhecer esse teorema, eu matava as questões de física que exigiam ele. Porque eu usava raciocínio lógico e bom senso. Estou te mostrando que nem sempre é necessário conhecer tecnicamente algo para conseguir entendê-la e compreendê-la. Dá uma olhada. Pedrinha. Soltei a pedrinha. Ela foi e bateu no chão. A pedrinha estava na posição 1 e depois foi para a posição 2. Eu te ensinei o que era energia potencial gravitacional. É a energia relacionada à altura. Vamos supor que essa pedra tem massa M e ela caiu de uma altura H. Qual seria a energia potencial gravitacional da pedra na posição 1?
Parabéns, parabéns. Isso tu vê, isso é tão confuso para o aluno do ensino médio, ele não compreende quando eu faço essa pergunta. Ele, meu Deus, mas deu a própria fórmula. Tu vê, o cérebro da gente ele é muito cretino. Ele, quando ele está confuso, tu trava, Quer ver como agora vai ficar tudo óbvio? Vou dizer que a pedra tem 2 quilos, que a altura era de 5 metros e que a gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a energia potencial da pedra na posição 1? Tu vê, né, cara? Já fica tudo mais óbvio, aí parece que tu entendeu. Ah, não, agora eu entendi. Não, cara, não se iluda. A pergunta que eu tinha feito antes era a mesma. A diferença é que o que eu estava fazendo antes servia para todas as pedras do mundo caindo de qualquer altura. Esse segundo exemplo é um exemplo tosco que só serve para essa pedra nessa altura. Então é muito mais bonito responder a questão anterior, que a energia era mgh, do que agora 100 joules. Por isso que eu te ensino a pensar com letrinha, para tu ficar mais poderoso, para tu ficar mais inteligente. Mas tudo bem, assim é mais palpável, eu aceito, concordo. Qual é a energia potencial da pedra na posição 2? Zero. Muito obrigado. Todos aceitam isso? Qual foi o trabalho da força-peso enquanto a pedra caía? É assim que se calcula o trabalho de uma força, certo? Que força eu colocaria ali? Eu pedi o trabalho de quem? Da força potencial gravitacional. Isso, da força-peso, né? Então é o peso, parabéns. A distância que a pedra cai é a altura h, e já que a força-peso foi vertical para baixo e o objeto se deslocou verticalmente para baixo, o ângulo é? Acabamos de rememorar na matemática que cosseno de 0 é 1. Volta. Peso é m vezes g vezes h vezes 1. Lembrando mais uma vez que o trabalho da força-peso é o próprio mgh. Já que a massa da coisa era 2, a gravidade é 10 e a altura é 5, dá um trabalho de... Curioso. Última pergunta para chegarmos a uma conclusão muito interessante, talvez desagradável. Ô, professor. Qual foi a variação da energia potencial gravitacional? Ou seja, quanto foi a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial? Vamos ver. 0, que era 2, né, galera? Menos a da posição 1, não era? 0 menos 100. Logo, a variação da energia potencial gravitacional foi menos 100. Mas quando foi o trabalho? Oh, que curioso! Porque quando eu te... Só um minutinho, eu vou liberar. Quando eu te falei do teorema da energia cinética, o TEC, eu disse que o trabalho da força resultante era a variação da energia cinética. Porém, agora estou demonstrando de maneira bem palpável que se eu quiser usar o trabalho das forças conservativas, me dá exemplo de força conservativa. Uma delas foi essa que a gente estava usando. Qual foi a força que a gente estava discutindo agora há pouco? O peso. O peso é uma força conservativa. A força elástica também é uma força conservativa. Nós discutimos rapidamente em outra aula que força conservativa é aquela cujo trabalho não depende da trajetória. Isso foi uma outra aula, muito rapidamente também. É natural ter esquecido disso. Quando eu queria o trabalho da força resultante, era a variação de energia cinética. O trabalho das forças conservativas não é igual à variação da energia potencial. O que está faltando para essa igualdade funcionar? Menos, só isso. Eu queria que vocês percebessem que o trabalho deu 100, mas a variação deu... Se eu quiser comparar trabalho com variação nesse caso, teria que ter o... Porque menos com menos? Só isso. Essa aqui tem o menos? Essa aqui tem o menos. Cuidado, isso aqui é FR, é força? É a variação de energia? Agora é FC, trabalho da força, que é igual a menos a variação das energias
potenciais. Por isso que esse novo teorema é chamado Teorema da Energia Potencial, ou até em alguns livros, das energias potenciais. Cuidado, eu acabei de explicar. Eu resolvi um monte de questão de física sem usar esse segundo teorema. Só com bom senso de que a energia se conserva. Beleza? Mas com a apostila atrás do teorema, eu quis discutir com vocês antes de a gente arriscar algumas questões da página 30. Desculpa a demora. Ô professor, o trabalho da força-peso vai ser sempre equivalente à energia potencial? Não, cuidado. O trabalho da força-peso é energia potencial gravitacional. Esta fórmula surgiu desta. E eu deduzi para vocês. E está aqui a dedução de novo. NGH é a energia potencial gravitacional, é na verdade o trabalho da força-peso. Tu vê que loucura. Mas então sempre que ele cair reto vai ser igual? Não precisa cair reto. É conservativo. Não, isso que não depende da trajetória. Força conservativa não depende da trajetória. Pode cair fazendo um loop maluco e isso continua valendo. A energia potencial gravitacional que ele tinha lá na altura foi o trabalho da força-peso que a força-peso foi realizando à medida que ele caía. E ele não precisa cair reto, por incrível que pareça. Mas mesmo dependendo da trajetória, tipo, se ele muda a trajetória, não dá pra tu fazer a variação do cosseno? Pois então, mas se eu fizesse esses cálculos, imagina, o objeto vem caindo tortuosamente assim como eu disse, ó. Toda hora o ângulo entre o deslocamento e o peso vai mudando, certo? O problema é que matematicamente se eu fizesse todo esse estudo, vai dar no mesmo que se ele andar em linha reta. Por isso que é sempre mais prático, na hora de calcular, supor o caminho em linha reta mais prático mesmo. Beleza? Muito legal as tuas colocações, garoto. Fico orgulhoso. Pessoal, discutindo isso rapidamente, vamos começar a resolver a página 30. Eu vou só fazer algumas, daqui a pouquinho eu vou deixar a galera continuar. Quem de repente não teve tempo de fazer esse exercício vai ganhar um tempinho a mais ainda. Então olha só, discutimos o teorema da energia potencial. Isso aqui era a tarefa de matemática, para quem não tinha copiado, está ali ainda. E agora vamos fazer algumas questões aqui teóricas para ver se o que a gente discutiu vai nos ajudar. Página 30, questão 1. O teorema da energia potencial pode ser usado para calcular o trabalho realizado pela força de atrito que age em um corpo? Justifique. Eu posso usar esse teorema para calcular o trabalho da força de atrito? Por que não? Parabéns, não. Pois a força de atrito, parabéns, não é conservativa. Tá? E esse teorema da energia potencial só serve para calcular o trabalho de forças conservativas. Qual é o maior nome de força conservativa em nossas vidas? Peso. Outro nome importante, força e? Beleza, muito obrigado. Assim que eu fico orgulhoso. E outra? Para, meu querido. E outra, né? Elástica, elétrica. Força elétrica também é conservativa, certo? Força magnética, dependendo da situação, acho que o magnético é constante, também daria para dizer. Questão 2. Se para determinado corpo o trabalho das forças conservativas, que eu chamei assim, né? Trabalho das forças conservativas é 0. Então a energia potencial dele não sofre variação. Honesto, né? Se isso aqui é 0, a variação está dando 0, então não está variando. Isto ocorre normalmente em 2 casos. Quando o corpo permanece parado ou quando o corpo se locomove perpendicularmente à resultante das forças conservativas. Pô, faz sentido, se o cara está parado, por que a energia potencial dele vai mudar? Está na mesma altura, né? Não tem mola empurrando ele, ou se tiver mola, a mola continua empurrando do mesmo jeito. Então se o cara está parado, não vai ter variação de energia potencial e, portanto, o trabalho das forças conservativas é 0. Outra opção que ele dá, imagina um objeto andando na horizontal, velocidade constante. Enquanto ele se desloca na horizontal, o peso é para baixo. Qual é o ângulo entre o deslocamento e o peso? 90
quando eu vou calcular o trabalho da força, como o trabalho é força vezes distância, vezes o cosseno do ângulo, quando o ângulo for 90, o trabalho dá 0. Se o trabalho é 0, não tem variação de energia. Ele pergunta se tem alguma outra opção que não é ficar parado, que não é se movimentar perpendicularmente à força, que vai acontecer isso também. Cai. Mas quando eu caio, Tem uma variação. vai ter uma variação, que nem aconteceu aqui quando a pedra caiu, né? Tinha 100 joules de energia e depois ficou com 0. Variou em menos 100. For arrastado. Mas se for arrastado vai ser perpendicular também. Se eu jogar para cima, a energia potencial em relação ao batente do quadro era 0. Joguei para cima, já não é mais 0 lá em cima. Variou a energia. Tá, primeiro era a distância, se é 0, depois a posição, se é 0. Pois é, se a distância for 0, pode se pensar dessa maneira, Tá parado. tá? Que é o equivalente a estar parado. Ou o ângulo ser 0. Se ele tiver Quando o guri da outra turma, eu passei essa tarefa para eles, eu expliquei o teorema da energia potencial e falei, galera, ó, arrisquem a página 30. E era 5 minutinhos faltando para acabar a aula. E como eu havia dito para vocês, muitos alunos nessa situação, em vez de simplesmente arrumar o material, eles ficam estudando até os 5 minutos, você bateu o sinal. E aí eu fico lá acompanhando, e tem gente levantando a mão, então eu vou lá na carteira, dou uma ajuda para um cara, corro na outra carteira, que é o objetivo, né? E aí, cara, o que é? Sai que nem um desesperado. Eu juro, eu não saio caminhando para atender os caras. Eu não ganho mais por isso, não. Eu saio correndo por amor, por querer ajudar mais pessoas, por adorar na aula, entendeu? Esse clima não acontece aqui. Às vezes o amigo ali ele fica fazendo, quando vocês estão conversando, o amigo fica fazendo ali, eu vou ali, atendo ele. Mas é quase um monólogo. Às vezes o amigo pede também. Mas a maioria eu percebo na hora que eu peço fazer tarefa, que vai acontecer agora daqui a pouco. Eu vou pedir, podem fazer. E aí a maioria de vocês não vai fazer. Eu lavo as minhas mãos, né, e fico pensando no conselho de classe final. Agora olha só. Mostra pro teu pai se não gostar. Ó, agora olha só. O amigo me chamou na carteira, né, e fez esse comentário dessa questão aqui. Ó. Ele falou, professor, essa questão 2 eu não estou entendendo. Eu me ajoelhei do lado, li a questão. Eu tive que pensar uns 2 minutos para responder, cara. Olha que legal. Eu dou aula, mas eu tive que pensar para responder. Aí eu, claro. A gente fez coisa parecida. Aliás, não era bem parecido com isso. Mas olha só. Olha que bonita essa ideia. O que aconteceu? soltou a mola. Soltei a bolinha. Mas a bolinha não se distanciou da... A energia da bolinha é conservativa, mas a da mola varia, não varia? É verdade, é conservativa. Quais são as energias potenciais que nós aprendemos? Nós aprendemos energia potencial gravitacional e a energia potencial, fica à vontade, elástica. E tanto que eu citei agora há pouco que 2 exemplos de energias conservativas, de forças conservativas, era a força-peso e a força... Então traduz, por que esse aqui é um exemplo onde a variação de energia potencial é 0? Porque ela é conservativa e elástica. Porque tudo que eu for perder de energia potencial gravitacional com a perda de altura, eu ganho em energia potencial elástica. Diminuiu a energia potencial gravitacional, mas aumentou a energia potencial na mesma proporção. Se nesse caso eu perder 50 joules de energia potencial gravitacional, eu ganharei 50 joules de energia potencial elástica. Então a variação de energia potencial vai ser 0. Como? Porque a força-peso fez trabalho positivo, mas a força elástica fez trabalho negativo. Então tu vê, era uma... E ele queria que o aluno percebesse isso. Cara, eu demorei uns 2 minutos para entender o que o cara queria dizer. Então tu vê, às vezes a questão que a gente coloca em física não é para tu acertar, é para tu quebrar a cabeça, para tu ficar puto da cara, para tu ficar lá, que merda, isso é impossível esse babaca, não existe. Aí tu vem pra aula e vê, puta, como é que eu não pensei em equilibrar a mola com a gravidade? Ou seja, muitas questões não é para o aluno acertar, é para o aluno quebrar a cara e tentar fazer sinapse, aí não rola e vem pra aula, vê a solução acontecer e aí faz uma sinapse definitiva para que na hora da prova ele possa usar essa sinapse.
Questão delicada essa aí, então. Tu vê, essa foi a minha opção. Então deixa eu ler a pergunta de novo. Existe uma terceira situação? Qual? Sim. Quando, por exemplo, um objeto cai sobre uma mola. Assim a energia potencial gravitacional se transformará em energia potencial. Isso. Essa foi a opção do Otávio. Vamos ver o que o doutor em física aqui disse. O corpo se deslocando, mas retornar à mesma posição do início. Desta forma, sua energia potencial não sofre variação. Ele fez uma quarta opção. Ele não fez a minha opção. Ele pensou assim, ó, isso aqui, o cara vai, dá uma passeada e volta. Ele não ficou parado, certo? Não se deslocou perpendicularmente à força conservativa e não variou. Então, tu vê que legal, a minha foi uma opção diferente do cara ainda. Eu pensei em alguém pôr uma canga elástica. Pode ser. Aquele da mola que tem também. Sim, perfeito. Isso aqui seria um exemplo interessante. Certo? Desprezando o atrito com o ar, seria interessante sim. Então a minha resposta foi, sim, um objeto que se desloca sobre uma mola. Assim, sua energia potencial gravitacional, a energia potencial gravitacional perdida, acaba sendo acrescida na mola, fazendo com que a variação de energia potencial seja nula. Muito bem. Questão 3. Um corpo de massa 5 kg percorre 10 metros em uma superfície horizontal sob a ação de uma força de intensidade de 8 newtons, de mesma direção e sentido do deslocamento realizado. Sob a luz do teorema da energia potencial, quanto vale o trabalho do peso deste corpo nesta situação? Um corpo de massa 5 kg, tem lá um corpinho de massa 5 kg, percorre 10 metros em uma superfície horizontal. Então 10 metros em uma superfície horizontal, sob a ação de uma força de 8 newtons na mesma direção e sentido de deslocamento. Se o cara foi para lá, a força foi para lá. 8 newtons. Sob a luz do teorema da energia potencial, sob a luz, ficou bonita essa parte, né? Sob a luz do teorema da energia potencial, como se emanasse luz dele, olha que legal. Quanto vale o trabalho do peso deste corpo nesta situação? Trabalho do peso, vamos chamar assim, já que o peso é uma força conservativa. Variação de energia potencial final menos energia potencial inicial. Quanto é que é a energia potencial? Primeiro, tem mola na brincadeira? Então faz sentido falar em energia potencial elástica? Qual é a altura no começo? A altura no fim? Energia final? Energia potencial gravitacional inicial? E 0 menos 0? Pelo teorema da energia potencial, o trabalho tem que ser 0. O legal seria usar o teorema, né? Porém, cara, se eu fosse usar a fórmula do trabalho, força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. A força peso é para baixo. O deslocamento é horizontal, pô. Que ângulo é esse? Cosseno de 90? Pronto, tá vendo? Pela fórmula do trabalho, o cara mataria a questão. Mas a apostila te sugere usar o novo teorema para chegar a essa conclusão. Tu vê, cara, pode ter certeza que muita gente ia calcular o trabalho da força F. Eu tava fazendo isso. Certo? Mas ele não pediu o trabalho da força F, né? Ele pediu o trabalho do... Se eu quisesse usar a fórmula, o peso do cara é 50 newtons, né? A força peso é 50 e é para baixo, gente, ó. Tu teria que usar essa fórmula no trabalho, essa força na fórmula do trabalho, né? Cuidado com isso. Tu vê, a tua questão não ia ser física. Tu acertou a física, tu ia fazer um cálculo bonito. O problema é a interpretação, é o que me arrombava. A sorte é que meus professores, eles não exigiam muito na interpretação de texto, entendeu? Eu era bom em fazer continha. Agora, se tivesse uma pegadinha, uma leitura, eu já me arrombava todo. E não tem unidade de hoje, é só 0.
Legal. Como é nulo, a unidade não interfere, mas se tu botar joule ali não tem nenhum absurdo. É bom a gente se acostumar com a unidade do sistema internacional, né? Joule. Vamos ver a resposta do amigo, a resposta do doutor, que é muito melhor que eu. Fala o seguinte, ó. Para que haja trabalho de uma força conservativa, é necessário variação de energia potencial. No deslocamento horizontal, a energia potencial gravitacional não se altera e o trabalho do peso é nulo. Pronto, automaticamente foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Ele, em vez de fazer a conta, ele respondeu em bom português, ó. Eu respondi em matematiquês. Questão 4. Vou fazer só mais essa, o resto eu vou deixar para ti. Um conjunto massa-mola, deixar para ti tentar e eu corrijo a próxima aula. O conjunto massa-mola possui uma energia potencial elástica de 100 joules. Como assim um conjunto massa-mola? Assim, cara, ó. Isso, tu pega uma mola, amarra numa caixinha que é uma massa, tu pode esticar a mola, soltar a caixinha, a mola fica... Se não tivesse atrito ia ficar assim para toda a eternidade. Tem 100 joules de energia potencial elástica. Energia potencial elástica. Está armazenada onde essa energia? Na mola. Após sofrer certo deslocamento, este conjunto passa a ter uma energia potencial de 150. No momento 1, a energia era 100. A potencial elástica. Depois de um certo momento aconteceu algo que a energia potencial, agora ele não está dizendo que é a potencial elástica só, passou a 150. Nesta situação, quanto vale o trabalho da força elástica que atuou sobre o corpo durante o deslocamento? O movimento é espontâneo ou forçado? Olha que bonita pergunta. Então ele falou potencial, mas eu vou supor que de novo é energia potencial elástica mais uma vez. Variação, né? O trabalho de uma força conservativa, a força elástica é um exemplo? A força elástica é um exemplo de força conservativa? O trabalho da força conservativa é a variação da energia potencial. Opa, tá errado. Tá errado. Obrigado, gente. Energia potencial final menos energia potencial inicial. Qual é a energia potencial final? 150. E a inicial? 100. Então o trabalho da força conservativa, que nesse caso é elástica, deu menos 50 joules. Agora vamos responder. A primeira pergunta é respondida, né? Menos 50. Então, professor, olha só. Pois ali não. deu menos 50 porque tipo, tinha um menos antes do parênteses e ali dava positivo. Sim. Aí se fosse o 100 a final e 150 inicial ia dar mais 150. Perfeito. Mais 50. Exatamente essa ideia. Segunda pergunta. O movimento foi espontâneo ou forçado? Porque tipo, tá no horizontal, Forçado. A mola ela não reage sozinha sem ter uma força atuando nela. Pô, a mola tinha 100 joules de energia, né? Como é que ela vai acumular 50 joules do além? Só se alguém de fora forçar a mola, né? Concorda comigo? Ou puxa. Forçado. Forçado, pois o trabalho foi resistente. Isso, forçado, pois o trabalho foi resistente. Ou seja, negativo. Se o trabalho fosse motor, o movimento seria espontâneo. Exatamente. Quando o trabalho é motor, o movimento é espontâneo. Quando o trabalho é resistente, certo? Uma força conservativa, o movimento é forçado. Então não existe movimento forçado que seja positivo. Trabalho da força conservativa, cuidado, tá? Ó, sempre que o trabalho das forças conservativas é resistente, negativo, o movimento é forçado. É a explicação do doutor. Certo, galerinha? Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Tens que terminar essa página 30, cara. É indispensável. Aí tu pode olhar o teorema de energia mecânica também, ó. Página 31 e 32, pra gente continuar na próxima aula. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Até a próxima.